Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Muitas vezes pensamos que Deus, Ele esqueceu da promessa que nos fez. Por quê? Porque olhamos para o tempo. Olhamos para o momento que estamos vivendo. Sara e Abraão aguardaram muitos anos na promessa. E eu estou conversando com pessoas aqui que estão aguardando nas promessas de Deus, porém hoje, humanamente falando, você já não vê mais lógica. E você diz: Deus, eu acho que não vai acontecer o que o Senhor me falou. São tantos anos de espera. É tanto tempo o Senhor dizendo que vai cumprir, que vai fazer, mas eu não vejo nada acontecer. E o Senhor está dizendo: no meu tempo acontecerá. Deus, ele tinha um tempo determinado para que Sara viesse a gerar. Como Deus tem um tempo determinado para te entregar vitória. Como Deus tem um tempo determinado para abrir a porta, para te entregar milagres, para fazer cura, restauração, libertação acontecer. Irmãos, as coisas não acontecem no meu tempo, nem no seu. Porque nós não temos um tempo perfeito. Muitas vezes pensamos que o nosso tempo é um tempo bom. Tem que ser agora, tem que ser neste momento. Mas Deus é que sabe o melhor tempo. Deus é que sabe quando Ele tem que cumprir a promessa. Porque a promessa sempre esteve preparada. Somos nós que recebemos preparação para recebê-la. Eu vou repetir para você entender. A promessa sempre esteve preparada. Ou seja, Deus, ele não vai preparar a promessa, ele prepara você para receber. Ele nos prepara para recebermos aquilo que ele nos falou. Na casa do patriarca Abraão tinha uma promessa, mas também tinha uma impossibilidade. É assim que acontece. Na nossa história tem promessas e impossibilidades. Para quê? Para provar nossa fé. Para ver quem nós somos, se vamos confiar na palavra ou se vamos olhar para o cenário. Declare comigo: eu vou fitar os meus olhos na palavra e o meu cenário vai mudar. Eu vou fitar os meus olhos na palavra e o meu cenário vai mudar. O cenário de Sara e Abraão era totalmente contrário, porque ambos eram velhos e avançados em idade. Ou seja, humanamente falando, parecia, meu irmão e minha irmã, que nada iria acontecer. Parecia que nada ia mudar. Parecia que a promessa não ia se cumprir. Mas Deus, quando Ele lança uma palavra, irmãos, Ele é fiel para fazer acontecer, independente do cenário. Até porque Deus, Ele não anda segundo o nosso cenário. Deus, Ele não anda segundo o que estamos contemplando diante de nós. Mas Ele ricandarasto e vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele faz aquilo que é impossível aos homens, porque isso sim é milagre. O que é milagre, meu irmão e minha irmã, é aquilo que a gente não pode fazer. É aquilo que, humanamente falando, nós olhamos e não vemos saída. É aquilo que nós olhamos muitas vezes e o cenário diz totalmente contrário. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mesmo que tudo seja contrário, Deus vai visitar o seu cenário como Ele visitou a Sara. Porque quando chega o tempo da visita de Deus, ninguém anula, irmãos, o que Ele determina. E tem pessoas aqui que estão prestes a viver a visita de Deus. A visita de Deus para cumprimento de palavra. A visita de Deus para cumprimento de promessa. A visita de Deus para Ele fazer acontecer aquilo que Ele falou, porque Ele é fiel. Declare comigo: o meu Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele fala. O meu Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele fala. Eu acho lindo quando o versículo de número 1 diz que o Senhor visitou a Sara como lhe dissera, mostrando que Deus tem palavra. Mostrando que Deus falou e cumpriu, como lhe dissera. E Deus está dizendo para você hoje: como eu lhe disse vai acontecer. Como eu lhe falei, a porta vai abrir. Como eu lhe falei, a restauração vai acontecer. Como eu lhe falei, a cura vai chegar, a libertação vai acontecer, como eu te disse.
Porque eu não brinco de fazer promessas, diz o Senhor, mesmo o cenário sendo contrário. Mesmo a situação sendo adversa, vai ser como Deus disse. E a Bíblia diz que ele cumpriu o que ele havia prometido, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Mesmo que tudo seja contrário. Mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não veja saída. Porque eu estou conversando com pessoas que estão exatamente dessa forma. Você olha para um lado e para o outro e não vê saída. Você não tem expectativa de mudança. Você diz, Deus, parece que o Senhor até errou o endereço na promessa. Porque se você olhasse, irmãos, também para a casa dos patriarcas, você também observaria que isso aconteceu. Porque não somente na casa de Abraão tinha impossibilidade, na casa de Isaac, na casa de Jacó. Ou seja, na casa que há promessas tem impossibilidades. Muitas vezes para quê? Para provar nossa fé. Para ver se vamos confiar na palavra ou se vamos olhar para o cenário. Então, irmãos, onde há a promessa de Deus, guarde isso na tábua do seu coração. Há impossibilidades. Para que o homem, o ser humano, entenda que a honra e a glória é do Senhor. Que é Ele quem faz acontecer. Que o milagre quem faz é Ele, não são os homens, não é a sua mão que faz. Mas é a mão do nosso Deus. A Bíblia nos diz que Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice. Por que a Bíblia faz questão de enfatizar que foi na velhice? Para mostrar que era impossível. Para mostrar que aquilo que humanamente falando não poderia acontecer, aconteceu. E hoje Deus disse para você, vai ser aquilo que não poderia acontecer que eu vou fazer acontecer para que tu saibas que não foi a tua mão. Para que tu saibas que não foi o homem. Para que tu saibas que não foi a circunstância. Porque tem momentos, irmãos, que Deus fecha os cercos. Para quê? Para que a gente compreenda que foi a mão dele que trabalhou. Porque aqui, irmãos, nós vimos de maneira clara que foi a mão de Deus. Por quê? Porque Abraão estava velho e Sara também. Você observa, irmãos, que já tinha cessado os costumes das mulheres em Sara. Ou seja, a impossibilidade, irmãos, era muito grande. O cenário era totalmente improvável. Declare comigo, meu Deus sabe o que eu estou enfrentando. E Ele vai fazer o impossível acontecer. O meu Deus sabe o que eu estou enfrentando e Ele vai fazer o impossível acontecer. Você vai observar no capítulo de número 18 e versículo de número 11 vai nos dizer assim, ó. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ambos já eram velhos e Sara já não tinha mais a probabilidade, humanamente falando, de gerar. Só que Deus tinha lançado uma palavra. E tem momentos, irmãos, que na nossa vida vai ser como na vida de Sara e Abraão. Nós vamos ter uma palavra, mas o cenário vai ser totalmente contrário. Nós vamos ter uma palavra, mas humanamente falando vai ser impossível esta palavra acontecer. E Deus permite isso, meu irmão e minha irmã, para a nossa fé ser provada, para ver o que há no nosso coração, para ver como nós vamos nos comportar diante daquilo que Ele fala, se vamos acreditar no cenário ou se vamos acreditar na promessa. E Deus, Ele lhe trouxe aqui, marcou um encontro contigo para lhe dizer que é tempo de acreditar na promessa. É tempo de acreditar no que Deus, Ele te falou. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Foi Ele quem visitou a Sara. Foi Ele quem fez o milagre acontecer no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, já tinha até um tempo para o milagre acontecer. O Senhor disse certamente daqui a um ano. Ou seja, já tinha dia, hora, mês, ano, tudo marcado. E o Senhor disse para você, eu já marquei o tempo do seu milagre. Ah, Senhor, mas é impossível. Eu já não quero mais sonhar, já não quero mais projetar. Eu estou tão frustrada. Eu estou tão frustrado. E Deus está dizendo, eu sou Deus que conheço a tua frustração. Conheço a sua exaustão, conheço o seu cansaço. E trouxe você aqui para lhe dizer que a promessa vai se cumprir independente de como o seu cenário esteja. Sara, ela concebeu e deu à luz a Isaac, porque Deus tinha uma promessa. O seu casamento vai mudar porque Deus tem uma promessa. A sua saúde será restaurada porque Deus tem uma promessa. Os seus filhos irão se converter porque Deus tem uma promessa. Tem pessoas aqui, irmãos, que são portadores de grandes promessas, porém,
Humanamente falando, o seu cenário é totalmente contrário. E Deus é misericordioso. Aí ele te traz aqui para ouvir uma palavra como essa para você não desistir. Para você entender que na casa de Abraão também tinha impossibilidade. Na história de Sara também tinha impossibilidade. E Deus cumpriu o que prometeu. Porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: o meu Deus fala e cumpre. O meu Deus fala e cumpre. Você observa, irmãos, que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Ou seja, Abraão já estava muito velho. Mas Deus, mesmo assim, visitou a Sara e deu um filho a ela e a Abraão. E Deus está visitando cenários de impossibilidades. Deus, ele está fazendo o impossível acontecer na história de pessoas que estão me ouvindo agora, porque Deus não mudou. E ele diz para você mais, a promessa dele continua de pé. O que ele te falou, parece até que ele errou o endereço. Parece até que ele falou, mas não vai acontecer. Mas Deus está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu tinha uma promessa sobre a casa de Abraão, como eu tenho uma promessa sobre a sua casa. Como eu tenho uma promessa na sua história, porém você sabe que é contrário. Você sabe que o cenário é adverso, mas eu te trouxe aqui, marquei um encontro contigo para lhe dizer que eu cumpro o que eu falo. É como está escrito na Bíblia: na casa de todos os patriarcas havia a impossibilidade da esterilidade, mesmo eles sendo portadores de grandes promessas, promessas de numerosos povos. Promessas de muitos descendentes, mas no lugar da promessa tinha o quê? Impossibilidades, irmãos. Mas Deus, ele não erra endereço. Ele não errou o endereço quando ele escolheu Abraão, quando ele escolheu Isaac, quando ele escolheu Jacó. E ele cumpriu na casa de todos o que ele falou. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que ele não vai cumprir o que ele te falou? Você acha mesmo que ele não vai fazer acontecer a promessa dele na sua vida, mesmo sendo impossível? Sendo que ele vela sobre a palavra dele para cumprir? Sendo que ele não mentiu quando ele te fez a promessa, mas ele está ali preparando para você receber? Porque muitas vezes pensamos, irmãos, que o tempo da espera é castigo, mas não. O tempo da espera é preparação. É Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus trabalhando em você. A Bíblia diz que Deus enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, Deus, ele nos abençoa, mas ele não deixa que a bênção venha ser algo ruim pra gente, venha se tornar algo doloroso. Então, primeiramente, ele faz o que? Nos molda, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso caráter, acrescenta-nos fé. Deus, ele trabalha de maneira perfeita, nos preparando para recebermos. E não preparando a promessa, porque a promessa sempre esteve preparada. O milagre sempre esteve preparado. Mas ele está preparando você, ele está lapidando você, ele está trabalhando no seu coração, na sua mente, na sua casa. Primeiramente, ele está preparando o terreno para receber a semente. Você entende? Deus é tão perfeito, irmãos, que antes dele nos dar uma colheita, ele prepara tudo. Ele faz com que tudo seja colocado no seu devido lugar. Isso acontece tudo no tempo dele. Porque ele tem um tempo até para agir. Quando chegou o tempo de Deus agir também, ninguém pôde impedir, porque aconteceu no tempo que Deus falou. Mas respeite as etapas, respeite o tempo e aguarde, porque Deus, ele não errou o endereço quando ele lhe escolheu. E ele não errou o endereço quando ele te fez a promessa. Ele é o Deus que fala e que cumpre. Ele é o Deus que confirma e testifica. E hoje ele está lhe confirmando que ele está no controle de tudo. Hoje ele está lhe confirmando que ele não errou o endereço na promessa, mas ele é fiel para cumprir o que ele lhe prometeu. O que ele falou, ele vai fazer acontecer. Sara deu à luz a Isaac. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deu motivo de riso para ela. E tem pessoas que Deus, ele vai te dar motivo de riso. Deus, ele vai te dar alegria. Deus, ele vai te dar ânimo, renovo, porque você está precisando. Diante do tempo da espera, muitas vezes ficamos desanimados. Por quê? Porque a esperança adiada, como dizem Provérbios, faz adoecer o coração. Então tem muitas pessoas que estão com o coração doente. Por quê? Porque a esperança está adiada. Tem muitas pessoas que estão com o coração doente. Por quê? Porque tudo é contrário. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, ele não mudou.
Ele nunca mudará. E quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar alegria. Ele vai te renovar. Ele vai fazer o impossível acontecer. Como ele fez aqui na história de Abraão. Isaac nasceu e aquela casa teve alegria. Isaac nasceu e eles foram restaurados. Porque com o nascimento de Isaac, não somente Sara, mas Abraão também foi restaurado. A fé deles foi visitada. Eles foram renovados. E tem pessoas aqui que Deus está visitando a sua fé. Está lhe renovando. Declare comigo, eu creio que Deus está me renovando e acrescentando fé na minha vida. Eu creio que Deus está me renovando e acrescentando fé na minha vida. Porque quando Deus, irmãos, Ele nos faz uma promessa, Ele é fiel para fazer acontecer. E quando nós vemos o cumprimento da mesma, da promessa de Deus, nós ficamos felizes, o nosso coração se regozija. Então, houve regozijo. Por quê? Porque houve o cumprimento de promessa de Deus na casa de Abraão. E assim é na casa, na vida, na família, na história de pessoas que estão me ouvindo agora. Vai ter regozijo, vai ter alegria. Deus vai lhe acrescentar fé. Por quê? Porque Ele vai fazer o impossível acontecer diante dos teus olhos e você verá que Deus não errou o endereço e que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é fiel. Mesmo pessoas aqui estando tão cansadas, Pai, não querendo mais nem ouvir falar em promessa, em milagre, em resposta, o Senhor trouxe elas aqui. Marcou o encontro com elas para lembrar a elas que o Senhor não esqueceu, Pai, do que o Senhor prometeu. O Senhor não esqueceu, meu Deus, do que o Senhor falou. Mesmo o cenário sendo contrário, mesmo tudo sendo adverso, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor cumpriu na casa de Abraão, no tempo determinado que o Senhor havia dito, porque o Senhor tem um tempo para fazer o milagre acontecer. O Senhor tem um tempo para a resposta chegar. E eu creio que esta palavra é uma confirmação de que o tempo do Senhor está chegando. Porque eu creio, Pai, que haverá alegria. Eu creio que haverá milagres. Eu creio que o Senhor está acrescentando a fé de pessoas aqui, renovando a esperança, Pai, que estava adoecida. Quantas pessoas estavam com o coração adoecido, Pai, com a esperança que é adiada, mas Tu és o Deus que visita no profundo, dizendo: eu não perdi o controle. Como eu fui fiel na casa de Abraão, eu também serei fiel na tua casa. Eu também serei fiel na promessa que eu te fiz. Eu vou cumprir cada palavra, eu vou cumprir cada desígnio, eu vou cumprir cada direção, eu vou cumprir o impossível, fazendo mudanças, transformações, restaurações, milagres, vitórias acontecerem na tua vida como eu te prometi. Independente do cenário, Deus disse para você: eu sou fiel para cumprir o que eu falei. Deus, obrigada, porque o Senhor não anda segundo o cenário, o Senhor não anda segundo aquilo que estamos contemplando, Pai, mas o Senhor anda segundo a tua palavra. Senhor, obrigada por cumprir a tua palavra na história do teu filho, na história da tua filha, como o Senhor fez na história de Abraão e de Sara. Como o Senhor alegrou a eles, o Senhor também vai alegrar os teus filhos, eu creio nisso. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial na vida dos teus filhos, falando melhor os corações deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, quando Ele faz uma promessa, irmãos, Ele não erra. Ele fala e Ele vela sobre a palavra dele para cumprir.
Deus sabia que havia impossibilidades no cenário de Abraão e de Sara. Porém, a Bíblia, ela é muito clara ao nos dizer que Deus cumpriu o que ele prometeu. Sabe o que é isso? É que tudo o que ele promete, ele cumpre. Mesmo que seja impossível, continue acreditando que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. E ele manda eu te dizer que tem alegria, tem resposta de oração, tem renovo, tem promessas que Deus te fez que vão se cumprir. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história de maneira sobrenatural. Se prepare para se alegrar como Abraão e Sara se alegraram. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém em cumprimento de promessa antiga chegando. Que Deus te abençoe.